Olá amigos, tudo bem? Vamos continuar falando então da nossa retrospectiva política 2020, projetando para as eleições de 2022. E o nosso personagem agora, eu tinha falado dele no vídeo anterior, é o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira. Como eu disse, junto com o prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, para mim são os dois maiores destaques em termos de gestão pública do estado. Duas cidades que foram realmente transformadas nesses 8 anos. Um bom trabalho, um excelente trabalho, inclusive reconhecido pelos próprios adversários, né, deles durante essa campanha eleitoral. Isso é muito bom, né? E o Laurez, ele tem um trânsito muito bom em Brasília, conseguiu angariar muitos recursos, trouxe muito, como o Ronaldo Dimas também, né? Conseguiram trazer, e além de conseguir recurso, fazer boa gestão desse recurso, fazer as licitações andarem e fazerem as obras acontecerem. E os dois conseguiram isso, muitas obras. Há críticas pontuais aos dois, por exemplo, a oposição diz que eles relegaram as periferias, se concentraram em obras de infraestrutura e esqueceram o social, mas a despeito de tudo isso, a grande realidade é que Gurupi e Araguaína se transformaram nesses 8 anos. E quem é nosso personagem? Laurez Moreira. O atual prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, começou a carreira política como vereador em Dueré. Depois ele foi eleito deputado estadual por alguns mandatos e depois deputado federal, até se eleger então prefeito de Gurupi em 2012, concorrendo contra o hoje governador do Tocantins, Mauro Carles. Ele ganhou do Carles naquela época e desde então os dois grupos se digladiam lá dentro de Gurupi. E esse ano não foi diferente. O governador Mauro Carles foi com tudo, foi com força para dentro de Gurupi, estava toda semana em Gurupi e mostrou realmente força, apesar que o Laurez também, a eleição foi muito disputada. Das principais cidades do estado, para mim, foi a eleição mais disputada, foi a de Gurupi, tanto é que até o último minuto qualquer resultado era esperado, né? Ao contrário de outras cidades que nós já sabíamos, Palmas já sabíamos que era Cintia, Araguaína já sabíamos que era o Wagner, Paraíso já sabíamos que era o Celso, mas em Gurupi nós não esperávamos nada, não sabíamos o que poderia acontecer lá e foi uma diferença bastante pequena entre um candidato ou outro, enfim. De toda forma, começam-se as especulações. E como fica Laurez a partir de agora, já que seu candidato, lembrando que o candidato Mauro Carles era a ex-deputada federal Josi Nunes, e a candidata do Laurez, e o candidato do Laurez era o seu ex-secretário, o Gutierrez Torquato. Então Gutierrez perdeu, a Josi ganhou, e aí nessa disputa Palácio versus Passo, o Palácio ganhou, e muita gente fala que essa derrota do Laurez colocou por fim qualquer possibilidade dele disputar o governo do Tocantins. Não sei, acho que tem que ir devagar com o andor, que o santo é de barro. Mas de toda forma, eu já conversei com alguns quadros políticos importantes do estado que têm dito que o Laurez tem falado de disputar uma vaga de deputado federal, né? E essa ele teria conversado isso com algumas importantes lideranças do Tocantins. De toda forma, nós temos hoje 3 grupos se colocando aí como possibilidade para 2020. Nós temos 2 grupos que eles se dividiram, né? Que era ligado ao Palácio, que é o grupo do Eduardo, que até se dividiram. Na verdade, eles estão unidos, estão juntos, mas olhando para 2022, há uma grande possibilidade de não estarem juntos. É isso que eu quero dizer. Correto? Senão vão falar, o Kleber falou que brigaram. Não brigaram, não, estão tudo junto, tudo amiguinho, só que 2022, eleição, amizade à parte. E o que acontece? Em 2018, nós tivemos um grupo só. Tinha Vanderlei, Carles, Dimas e Gomes, correto? Isso em 2018. Para 2022, há uma grande possibilidade de Gomes e Dimas estarem de um lado, Vanderlei e Carles estarem de outro. Lembrando que o Dimas, o Carles é candidato a senador, deve renunciar em abril de 2022 para poder disputar como governador, como senador. E nós temos uma terceira via aí que desponta, estou falando do ponto de vista mais competitivo, devemos ter candidatos menores, é bem possível isso, mas estou falando em termos de competitividade, há uma possibilidade de um terceiro grupo,
E esse terceiro grupo comporia justamente esse segmento envolvendo o próprio prefeito Laurez Moreira, o ex-prefeito de Palmas, Carlos Amasta, a senadora Cátia Abreu, o empresário Oswaldo Estival, lá de Gurupi, e que, inclusive o Oswaldo Estival, que foi candidato a vice do Amasta em 2018, que teve o apoio, tiveram o apoio do Laurez. Nessas eleições municipais, o Estival e o Amasta apoiaram o candidato à união do PSDB com o PSB lá em Gurupi, com o Dias Torquato e Laurez. Então, ou seja, esse é um grupo que pode estar junto. E a senadora Cátia Abreu também, apesar que não foi em Gurupi, mas ela também, ela estava, o PP estava com a candidatura do Gutierrez Torquato também. Então, esse grupo pode tirar um nome e aí nós teríamos a possibilidade de termos 3 nomes. E dos candidatos a governador que surgem nesse grupo de terceiro, nessa espécie de terceira via, que nós vamos, digamos assim, seria um deles, para mim, o Laurez Moreira, né? Essa é uma possibilidade. Outro nome no grupo que pode, nós vamos falar dele também aqui, que é o senador Irajá Abreu, pelas mesmas condições do senador Eduardo Gomes. Os dois foram eleitos em 2018 e, portanto, o mandato vence em 2026. Então, eles têm 4 anos depois de 2022 pela frente. Por isso, como não precisam renunciar, não tem nada a perder, ambos podem sim serem candidatos a governador em 2022. Essa é uma possibilidade. Do ponto de vista eleitoral, eu ainda acho que o Laurez é um nome de muito mais peso do que o Irajá, pela história, pela gestão muito bem sucedida, muito bem avaliada. Eu estive em Gurupi para lançar meu livro, por exemplo, depois nós saímos para comer alguma coisinha e tal, conversar com o prefeito Laurez, e toda hora chegava uma pessoa parabenizando o Laurez pela transformação da cidade. Então, assim, ele sai com uma avaliação muito boa de Gurupi, e isso, logicamente, é importante sim, apesar da derrota eleitoral, que acho que se tivesse uma vitória seria ainda uma visibilidade maior, uma vitrine melhor para ele se candidatar, mas de toda forma não deixa de ser de opção, até porque nós temos algumas fragilidades nesse grupo. Nós vamos falar com mais detalhes depois, quando formos falar de cada um desses personagens, mas nós temos a senadora Cátia Abreu, que deve ter muita dificuldade para ir à reeleição em 2022, né? E nós temos, por exemplo, o Amasta, que também terá dificuldades para se reconstruir em 2022, depois de 2 erros consecutivos de estratégia, tanto em 2018 como em 2020, depois nós vamos falar mais sobre isso. Então, o que acontece? Nesse grupo de terceira via, vamos dizer, existe sim uma possibilidade, e o Laurez se apresenta, lógico, ele pode ter os projetos dele, mas depois essa discussão vai ser em grupo, e ele é uma possibilidade desse grupo de melhor colocado, melhor posicionado nesse grupo para disputar o governo do Tocantins em 2022. Agora, logicamente, que nós temos o Irajá, com uma situação muito mais tranquila, que ele não tem que disputar a reeleição em 2022, também seria uma grande vantagem. De toda forma, teríamos a possibilidade, não estou falando que vão ter, tem uma possibilidade desses 3 grupos, um encabeçado por Gomes e Dimas, o outro por Vanderlei e Carlesse, e esse outro por Laurez, Irajá, Cátia Abreu, Amasta, Oswaldo Estival, seria uma possibilidade. Apesar que é bom lembrar que o PSD do Irajá apoiou a candidatura de Josi Nunes lá em Gurupi, mas isso não quer dizer nada, é uma situação local, um momento ali. E tem nesse grupo também entraria o Vicentinho Júnior, que é muito ligado ao Laurez, por exemplo, e é uma grande possibilidade. O Vicentinho Júnior, que esteve junto, que fez uma composição com a Amasta aqui em Palmas. Então teríamos aí Vicentinho Júnior, Laurez, Amasta, Cátia Abreu, Oswaldo Estival e o próprio Irajá, que é uma possibilidade de caminhar com esse grupo. Será que isso vai acontecer? Dê sua opinião. Diga aí para mim o que você acha. Mas o Laurez é um quadro importante, fez uma grande gestão no estado e nós precisamos de bons gestores. Eu acho que eu já falei que seria um luxo nós termos, por exemplo, Laurez contra Dimas numa eleição para governador. Seria uma coisa muito legal para o estado, 2 nomes, 2 gestores excelentes, qualquer um que ganhasse, para mim, o estado estaria de bom tamanho. E logicamente temos também o Vanderlei
que vem sendo copiloto nesse governo do Carles, também trabalhou com essa questão do ajuste, tem sido um vice bastante atuante. Então também, ou seja, teríamos 3 quadros muito fortes, muito bons para disputar as eleições, o que é mais ou menos o que deve acontecer. Há possibilidade, lógico, de repente do Laureis compor, Laureis não estar com esse, não sair com esse grupo, e até o grupo todo, de repente, se aliar lá, sabe Deus, a Gomes e a Dimas. Claro que eu tenho certeza que com o Palácio Araguaia esse grupo não vai, não tem a menor possibilidade. Agora, existe uma possibilidade de eles lançarem um candidato próprio, e aí teríamos 3 candidatos, né, como eu disse, Gomes e Dimas, Laureis e Vanderlei, e esse grupo de Kátia, Kátia, Irajá, Masta, Estival e Laureis Moreira, que seria esse grupo que de repente sairia ali uma candidatura, ou poderia ser do próprio Laureis, poderia ser do Irajá, enfim, mas poderia ter essa possibilidade. Ou esse grupo aí, digamos, esse grupo de núcleo de Gurupi, o núcleo de Gurupi, que até a Kátia também é de Gurupi, esse núcleo de Gurupi, de repente, poderia, quem sabe, se aliar lá também a Dimas e Gomes. Ou seja, tudo é possível. Agora, uma coisa é certa, esses grupos, esse grupo de Gurupi, ou de origem de Gurupi, Palmas, né, porque tem o Amassa também, com certeza não vai estar com o Palácio Araguaia. Isso é a coisa mais certa do mundo. Pessoal, e nós voltamos então depois com mais 2 personagens de 2020 que vão estar presentes em 2022. Curta esse vídeo, não esqueça, clique no sininho para receber as atualizações, compartilhe com seus amigos, se inscrevam no canal, beleza? Um abraço a todos, obrigado!